Olá, gente, tudo bom? Eu sou o Advogado, muito prazer. Bem-vindos a mais um vídeo desse canal, dessa vez com Minha Paixão pela Vilã, volume 5. Encerramento dessa obra maravilhosa. E dito e feito, prometido, depois de alguns meses, vou entregar pra vocês o vídeo agora, tá? Desculpa pela demora. Quero agradecer as mensagens de incentivo. Manda o vídeo, encerramento da obra. Tá aqui, gente, tá aqui agora, tá? Tá certo, simbora. A gente sabe, sim, curte, compartilha, comenta essa coisa do YouTube aí. Bora logo. A gente sabe que no final do quarto volume, Doroteia diz que monstros irão atacar o Império de Nar, a capital de Ninar. Então, e que existe um rei demônio. Esse rei demônio, nem a própria Rei sabia da existência dele, é inédito. Que ela mesma, a própria Rei, jogou o jogo Revolution, que é basicamente toda a trama dessa história. Ela ficou impactada. Mas como é que Doroteia sabia dessa informação? Antes de fazer 7 anos, Doroteia, junto com o seu exército, seu cortejo, adentrou o território demoníaco e terminou todos morrendo, com exceção da própria, onde o próprio rei demônio falou para ela que se ela fosse morta nesse exato momento da história de 7 anos, com 7 anos de idade, a história iria mudar muito, a narrativa ia mudar muito. Ela entendeu do que entendeu do jeito dela, cagou na cabeça dela. Ela montou uma estratégia para escravizar barra dominar países ao redor do Império de Nar, o que ela fez basicamente, antes de ser derrotada por Feline, sua filha, junto com suas amigas e os líderes, de juntar todo o poder da humanidade para combater o rei demônio, porque nem ela, mesmo com 7 anos de idade, Doroteia era muito habilidosa. Seja aptidão física, intelectual, política, estratégica, ela era muito forte. Ela sabia que não ia sozinha, não conseguia sozinha. E olha que é uma das personagens mais fortes atualmente na história, mais forte. Então, Manara pergunta a ela: você tem algum plano estratégico? A própria Dorothea diz que sim, e que montou uma espécie de bomba, um artefato mágico para detonar os demônios. E esse artefato se chama Inferno. Mesmo sabendo que na capital de Nar existe uma barreira anti-demônios, a própria Dorothea fala que existem espiões humanos que faz tramóia e que a barreira não só impede demônios, não monstros, tipo goblins, orcs, etc. Beleza. Aí Dorothea fala que esse dispositivo só funciona com veias vulcânicas. Rei, sagaz como uma bicha ela fala assim: Dorothea, uma perguntinha. Esse dispositivo foi você que instalou no vulcão de Sussan? O pessoal: ela, sim, foi eu que instalei. Ela foi responsável pela rebelião de Bauer no começo da obra, por explodir um vulcão e matar uma caralhada de gente. E o primeiro a se irritar é Sein. Sein, pra quem não lembra, é o segundo príncipe. Ele se tornou o novo monarca de Bauer, que tá fudida, que ainda tem resquícios ainda da catástrofe que Dorothea ocasionou, e é o que tem pra hoje. Ele brigou com ela, etc, tudinho. Então, Dorothea diz que vai se desculpar pelas coisas que ela fez e abdicou do cargo dela de imperatriz para Feline. Feline, eu vou ser imperatriz, não, vai ser ela sim. Aí, como Feline não tem esse acervo de conhecimento estratégico, o máximo que ela sabe fazer é diplomacia, taranã, ela vai precisar de ajuda. Aí Dole, o pai de Claire Françoise,
junto com a galerinha aí, vão ajudar ela a resolver toda a questão estratégica. E Rei mandou Doroteia ser uma das comandantes oficiais do exército, mesmo Doroteia não recusando. Mas a própria Rei falou: você agora é imperatriz, minha filha, você manda nela. Dito e feito. Doroteia se torna também agora uma das comandantes do exército, porque não tem como tirar a Doroteia do jogo, porque ela tem muita experiência. Deixa eu ver onde eu parei. E assim, Claire e Rey vão atrás de mais informações sobre o Rei Demônio, porque nem a própria, como eu falei, a própria Rey sabe disso, dessa existência. Vão procurar informações com o professor Trid, porque o professor Trid não tem contatos com... Ele tem contatos com um apóstolo, que com certeza o apóstolo deve saber de alguma coisa sobre esse babado aí. Aí seguem, Trid não sabe de nada, e ele fala que nem é bom entrar muito em contato com esse apóstolo, porque ele é muito frio. É como se o apóstolo ele não tivesse emoção. O próprio Trid fala que quando a filha dele faleceu, ele pediu muito para que pudesse ser revivido. Mas o apóstolo fala que é proibido reviver uma pessoa, porque não é da alçada dele. Então quer dizer que tem alguém superior a ele. Interessante. Aí daí as meninas tiram uma pausazinha. Claire e as filhas dela vão tomar um banho e tudo mais. E as duas ficam conversando que as filhas delas podem ser mais fortes que elas mesmas. Do nada aparece o apóstolo lindo, maravilhoso, confirmando que as filhas delas são mais fortes que elas mesmas e que ambas possuem atributos diferentes. A gente já falou que uma tem 4 elementos e a outra não tem nada, só tem aptidão para esgrima, culinária, né? Mas o próprio apóstolo diz o seguinte, e lembrando que o apóstolo, quando ele aparece, ele possui uma pessoa. Ele não aparece assim, tipo, de espírito. Dessa vez ele apareceu a governanta que estava cuidando das meninas. E Rei tinha uma teoria que ele só podia possuir corpos de pessoas que são vinculadas à igreja espiritual. Porque das duas aparições até o momento que ele surgiu, na primeira foi com Lilium, uma amiga dela, que ela também é freira e também é uma ex-cardeal. E na outra, a segunda, foi com outra, acho que foi outra freira da igreja espiritual. Mas ele foi por terra essa teoria da Rei, e ele pode possuir qualquer pessoa. Ele falou também que Rei e Claire são pessoas especiais, então não podem ser possuídas por ele. Aí voltando sobre o Mei e Alia, as filhas. Ele diz que Mei é de 4 cores e Alia é incolor. Claire fica furiosa sobre essa suposição de que uma é mais, a outra parece ser xoxinha capenga. O apóstolo diz que incolor é raro também, e que o sobrenome das meninas é Barb. Quer dizer que ele conhece a história das meninas, né? O apóstolo pede para chamar as meninas, pois elas têm um poder escondido das próprias mães que elas não sabiam. Aí, como o apóstolo está como governanta, as meninas pensam que a governanta falou para as mães, mas não. Basicamente, Mei joga uma rocha na outra irmã, na Alia. A Alia consegue absorver esses atributos, seja poder mágico, ela consegue absorver, faz um Brigidon, uma espada, materializa e contra-ataca. Absorve e contra-ataca. Uma tem todos os poderes e uma absorve e contra-ataca. É isso. Fica mais fácil assim. Fica mais fácil. Aí após a conversa com a apóstola, elas foram para sua residência. Aí as duas ficam conversando sobre as suas trajetórias até agora, de boa. Rei fica se perguntando se o Rei Demônio não seria, como ela, um espírito perdido, e fica a indagação para o final do vídeo. A Rei fica com medo porque se for,
ela tem muito medo de perder as meninas, de perder Claire. Aí Claire dá um peteleco na testa dela e diz assim: você é burra, você é idiota. A gente nunca vai deixar de ficar junta. Eu prometo a você. A Aerê prometeu também e elas prometeram que ia voltar pra casa de volta. Tão lindo, só assim, né? Depois vem nhanhã a noite todinha. E então que o Conselho de Guerra começa. Reúne todos os países junto com seus aliados. E o exército demoraria para chegar tanto de Bauer e tanto de Solsen, que são os mais próximos ali. E que está localizado o dispositivo no quinto forte. Vale lembrar que 2 fortes já foram abatidos. Tá chegando já o exército. E que Claire seria um chamariz para o exército, porque Rhates, um dos Duques Demônios, tá atrás dela. Ninguém sabe o motivo. Os Duques Demônios estão em fixação por Claire. E a gente vai saber no final. Vou dizer agora não. Aí, como sempre, irei falar que é muito arriscado, sei lá, mas não. O Claire fala assim: não, você vai comigo e a gente não vai batalhar, a gente vai só ser isca pra tentar atrair toda a horda de monstros, nem de demônio, de monstros. Porque como eu falo, não sei se eu falei já, mas acho que falei, que só monstros adentram a barreira da capital. Pra horda de monstros morrerem com o dispositivo lá, o chamado inferno. Só que no final da Babau, elas conseguem atrair os monstros, só que Rhates aparece, um dos Duques Demônio, e ele junto com os mais espertos lá já sabia do plano de desativar o dispositivo, fazendo assim com que não matasse porra nenhuma e as meninas se mandassem teletransportar-se, deixasse o general lá combater, um dos generais importantes lá de Dorothea combater Rhates, e é o que tem pra hoje. Aí, o general Zasha. Chique. Aí as meninas chegam lá no conselho e dão a boa notícia, né? Que não conseguiram porra nenhuma. Aí Feline fica responsável em relatar que a capital vai ser atacada. Porque perderam tudo. Meu dispositivo pegou. Ai, seu socorro, depois dessa. Aí Feline ficou responsável pelo discurso para que a população evacuasse. Como o pessoal é muito fixo na terra deles, tem muito carinho, aí teria que ser um todo cuidado, sei que lá, tudinho. Aí Feline dá todo um discurso lindo e consegue. Aí vem Aí só que tem o seguinte. Aí Dorothea chega pra Feline e fala: filha, desde que eu fico com a retaguarda e vocês vão, eu fico pra segurar a horda antes de chegar na capital. Feline: tá certo, mãe, mas você tem que voltar viva. Ela voltou? Não. Ela ficou guerreando com Rhates, um dos Duques Demônio, e conseguiu matar ele, mas também o ferimento foi tão fatal no ombro dela, que ela se sacrificou. Ela agarrou a cabeça do Rhates e com sua armadura saiu chamas negras, que essas chamas era de uma essas chamas são de uma civilização antiga. Ela até fala sobre isso, mas Dorothea vai de arrasta, e é o que tem pra hoje. Aí Dorothea se entristece por não cumprir sua promessa e tchau pro louro. Aí as duas se reúnem com a Imperatriz Feline e partem com Hilda. Encontram com Plato, um dos Duques Demônios. Sobraram 2, né? Morreu Rhates. Um dos Duques Demônios, que basicamente
tenta acabar novamente com Claire. Claire gosta de tirar onda também. E aparece do nada o bonito, o Rei Demônio, com suas vestes negras. E o bicho é apelão, não se amostra. Ele, com uma varada da mão assim, ó. A vara que dá, minha filha. Destruiu uma montanha. Apagou, virou fumaça. Parecendo aquele do Thanos. Parecia o Thanos, meu filho. Ó, isso aí não. Como é que a pessoa vai lutar com um personagem apelão desse, minha gente? Diz aí. Sei não, viu? Lembrando que ele estava com um véu, roupas pretas, e que media mais ou menos o tamanho de Rey Claire. Só que para ajudar, para salvar as meninas, aparece Rod, o primeiro príncipe. Ex-primeiro príncipe, ele é mais príncipe, que abdicou, de Bauer, irmão de Sen e irmão de Yor, que conseguiu salvar as meninas com a nova habilidade que ele adquiriu. Com a habilidade que ele adquiriu, deixa eu ver o nome da habilidade. Deixa eu lembrar aqui. Não tô lembrado da habilidade de Rod, depois eu já lembro. No final tem. E lembrando que as meninas tentaram usar aquela habilidade de couro, de quando elas juntam suas mãos, conseguem fortalecer esse feitiço. E o rei toda vez impedia delas se juntarem. Uma foto. Não queria deixar ela fazer o couro. Nessa brincadeirinha, Claire, do jeito esperançoso que ela é, levanta, minha gente. Bora pra batalha, bora pra guerra. Bota a cara no sol, basicamente. Conseguiu animar o povo. E não conseguiram derrotar. Lembrando que o rei mal tocava em Claire. E a Rey, o Rei Demônio, mal tocava em Claire. E a Rey, não confundam, tá? E a Rey tentava, mas não conseguia também atacar o Rei Demônio. Precisou o Rod, o ex-primeiro príncipe de Bauer, chegar com uma nova habilidade que ele adquiriu e conseguiu destruir uma camada de defesa, de proteção do rei. Aí Rod ficou instigando, eu tô começando agora, que sei que lá, eu posso ficar a noite todinha, vou derrotar vocês. Aí o rei, bora embora. Mas não é como se estivesse com medo, é só que acho que ele tá, sei lá, acho que até o próprio rei demônico tá cansado da vida. Mas voltando à situação. Aí nisso tudinho. Lembrando que Menaria e o Inisha também tava nessa briguinha junto com Claire e o Rei pra derrotar Plato e o rei. Mas não deram certo não. O rei foi-se embora, se retirou junto com Plato. Elas seguiram. Elas chegam na cidade vizinha de Zurique. E Claire, embora esteja com... Embora a figura do rei demoníaco esteja com véu todo de preto, ela acha o Duque ela acha o rei demoníaco muito semelhante a Rei. Então Lily é possuída novamente e ela diz que o rei dos demônios é Rei Taylor, mas Rei Taylor não é o rei dos demônios. Tá confusa essa história, viu? Muito confusa. E Claire questiona o apóstolo e explica que não foi configurado. Ele foi configurado e não consegue ignorar coisas lógicas. Ele não é que ele enrola, mas só que ele não dá o básico para você entender. Aí o pessoal fala, configurado, que palavra estranha é essa? Só Rei entendeu porque ela é do Nihon, Japão. A Irei explica que ele é uma inteligência artificial e não ser vivo, porque para ser configurado não pode ser humano. Basicamente, o apóstolo é uma IA
Aí vemos as teorias. Rei está como Saul, Soul Ashley presa em um jogo. É um Isekai mesmo. O que é esse mundo? Aí a gente descobre que na realidade o apóstolo se chama Tain, The Artificial Intelligence for Making. Vou colocar aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Ele foi projetado por duas pesquisadoras, mas o projeto onde todas as pessoas estão foi projetado por três pesquisadoras. Vou explicar isso direito. Claire perguntou a IA, que é Tain, ou Tain, não sei, vou falar Tain, T-A-I-N, Tain, se conseguiria de algum modo esse projeto que o diretor é porque, gente, nesse mundo onde elas que eu tô falando agora do laboratório, é o mundo real do laboratório que eu tô falando. Vou explicar direitinho pra vocês, mastigado. O nosso mundo tá sofrendo com uma queda muito grande de questão de populacional. Tem menos de 1 bilhão de pessoas. E a questão ambiente está tudo dizimado. Então foi necessário um projeto para tentar salvar o mundo. Foi então que esse diretor mandou Claire alguns meses para tentar resolver um novo projeto. Ela perguntou a essa IA se teria algum jeito. Aí assim, tem um jeito. Mas seria necessário mais uma pesquisadora. Aí seria ela, Claire. Seria o Lane, uma das pesquisadoras. E era necessário uma pesquisadora do Japão. Adivinha o nome dela? Rei. As três pesquisadoras. Aí eu anotei aqui. A primeira etapa do plano é autorizar a Tain para converter almas em dados quânticos e gravá-los em mídia. O armazenamento será de todas as pessoas atualmente vivas que concordam com a quantização. E a humanidade hibernará por séculos. O plano dela era usar esse período de hibernação para Tain usar robôs autônomos como nanomáquinas para melhorar o ambiente da Terra. Deu pra dar uma entendidinha? Acho que sim. Aí teve uma coletiva de imprensa para Rei explicar toda a primeira Rei, tá, gente? Pra ninguém se confundir. A primeira Rei, a pesquisadora do laboratório, fala a primeira Rei, disse que tem como ela conseguiu esse resultado em 4 meses. Em 4 meses, ela conseguiu esse projeto, que seria basicamente pegar a energia. Deixa eu pegar aqui. O que sustenta a magia é uma nova energia. O fluxo de novas pesquisas. O poder mágico é uma energia completamente nova que pode ser retirada do fluxo do tempo. Rei, sem se importar com os olhos injetados dos repórteres, continua a explicar com calma até o final. Do fluxo do tempo, como? A pista estava em uma região não utilizada do cérebro, encontrada durante a estruturação da IA Tain. O cérebro humano sempre possui a capacidade de interferência mútua com o tempo. Chamamos-o de item mágico, revelou Rei, indicando a varinha branca de antes, que ela tinha feito uma apresentação de magia. Na verdade, é um conjunto de nanomáquinas criados com circuitos integrados extremamente pequenos. Basicamente, ela deu toda uma aula teórica de como seria esse mundo, que todos os humanos iam hibernar, iam ser quantificados, suas almas iam para aquele sistema. Então, deixa eu ver aqui. Então ela fala, as magias podem ser utilizadas, variam de pessoa a pessoa. Por conveniência, chamamos isso de aptidão. Além disso, dividimos os fenômenos que podem ser criados em 4 categorias.
separando terra, água, fogo e vento. Aí depois disso, os jornalistas estavam fitando os documentos como se pudesse abrir um buraco com os olhos. Aí eles ficaram meio assim, duvidosos, será que isso acontece mesmo? Sei que lá. Resumindo, elas conseguiram sim dar início a esse projeto que se tornou hoje isso. Mas aí como é que começa a relação entre a primeira Rei e a original Claire Françoise? Rei, a primeira versão dela, ela é muito extrovertida. Ela é muito na dela. Já Claire é o oposto. Muito alegre, etc. Aí, Claire descobre que Rei é uma mulher lésbica. Embora Rei nunca falou nada. Mas o gaydar de Claire é bom, viu? Aí elas no começo só ficam numa relação só física. E também Claire quer que Rei fique no laboratório para ajudar ela ao projeto. A Rei até fala, você tá se vendendo por causa de um projeto, vendeu seu corpo. Aí sim, porque ele só ficava se fosse pra ficar com ela. Aí como ele pensava que ela não ia querer, porque é uma lésbica, tararã, aí ela, venha, ela vai ficar. Aí, foi muito engraçado. Foi muito engraçada essa história, misericórdia. Aí, após isso, deixa eu ver se eu acho mais um aqui. Aí, após um tempo, 5 anos se passaram nesse nessa vida delas. E elas começaram a morar juntas, mesmo ainda não tendo tanta intimidade, assim, amorosa. Aí, Claire fica observando que Rei tá muito fissurada em um objeto que ela tá criando um jogo. Aí ela até fala, isso é um jogo? Aí sim, é um jogo de simulação de relacionamento e é um legado de quando a humanidade ainda tinha muito lazer. Aí, de acordo com o Rei, jogos de simulação de relacionamento voltado para mulheres, também chamados como otome, eram romances visuais. Havia múltiplos personagens masculinos que poderiam ser conquistados e as jogadoras escolhiam deles para se aproximar. Aí nessa história, a própria Claire ficava admirada com a personagem Claire, porque ela via que a personagem vilã era muito escanteada. A Irei ficou fissurada nisso, como ela entendia o seu pensamento, aí conseguiu se abrir mais e começou o relacionamento mesmo agora. E a própria Claire percebeu que ela ficava muito feliz em falar sobre esse jogo. E vale ressaltar que Irei falou que a própria Claire a personagem chamava Claire. Não sei se ela disse que é uma coincidência, mas não sei não. Após vários anos morando junto, quem sabe. Aí ficou assim. Nesse sistema precisaria de 2 administradores, o administrador e o vice-administrador. O primeiro administrador ficou a Rei e a vice ficou a Claire Françoise. A Lene, que é a terceira pesquisadora, não queria ficar, não é que ela seja responsável, mas ela não queria não. E para ser administrador é um processo, porque ela tem que ficar, ela vai ficar com a TEM, com a inteligência, a IA, ia ficar responsável por ver toda a evolução, tudinho, e são vários ciclos. Por exemplo, né, vai ter, vou até explicar aqui, mas vai ter um ciclo desse Revolution. Aí após uns anos, depois de milhares de anos, vai ter outro ciclo que vão repetir. As almas vão voltar para outros corpos, vão se reencarnar. Porque os corpos não estão hibernando, aí estão vivendo várias vidas. É quase como se fosse Westworld, aquela série. Me lembrou muito, mas só que não são robôs. Estão vivendo mesmo aquela experiência. Aqui. O administrador, o ADM, terá 3 grandes tarefas. A primeira é manter o sistema cíclico. Todo o processo. Aí, aparentemente, era o trabalho de fazer pendurar a humanidade pelo máximo de tempo possível, controlando o sistema de ciclo junto com Tain, a IA. Fazia parte desse trabalho lidar com exceções não esperadas pelo sistema, manutenções físicas e ajustes no nível da civilização. A segunda tarefa é controlar Tain. Ela é uma inteligência artificial excelente, mas mesmo assim toma decisões erradas de vez em quando. O administrador precisa tomar conta disso,
fazia parte do trabalho do administrador. Também controlar Tain com uma autoridade maior caso ela tomasse decisões que seriam prejudiciais à humanidade. E a terceira tarefa é julgar até quando se darão os ciclos. Ai, Claire. Fiquei atônica com as palavras de Rei. Haveria situações em que ciclos deveriam ser parados? Pois isso significaria, sim, o fim da humanidade. Rei concordou com a minha suposição. O sistema cíclico serve para fazer a humanidade durar. Mas eu acho que é preciso julgar se ele deve continuar eternamente. Espere um pouco. Isso não é algo que se deve ser decidido por um único indivíduo. Deve ser ao menos decidido por um conjunto de líderes políticos existentes nesse período específico. Aí foi decidido, aí Rei falou que se tivesse muitas pessoas decidindo, ia dar merda. Foi isso que ela precisou entender. Aí foi dividido, como eu falei, 2 administradores. Ela e Claire François ficou de vice. Aí por enquanto que só ia administrar era a Rei. E começou. Aí começou tudo. Aí só que teve uma situação em que a primeira Claire, ela sofria de uma patologia que ainda não tinha cura, e era uma patologia nova, uma doença nova, onde ela estava prestes a morrer. Aí precisou Rei rapidamente pegar o corpo dela e acoplar com o sistema logo e colocar sua alma no sistema. Tain conseguiu ao tempo e ficou lá armazenada. Aí foi o tempo de todas as pessoas que aceitaram ser quantificadas. E aí começou a rodar o sistema. A primeira versão foi como Revolution mesmo. Rei e Claire ficaram juntas. Brigaram, namoraram, não casaram oficialmente porque não era proibido. E envelheceram juntas. Claire faleceu primeiro, na primeira vida. E Irei, depois dos anos, não via sentido de viver e foi de arrasta. Ela voltou para o sistema. Aí ela conversou com o Tain que ela queria agora pegar um novo universo. Um universo mais voltado ao passado. Aí voltou para 1990, no calendário japonês. Na época Showa. Acabou em Heisen Começará. Nessa vida, ela tinha pai e mãe, que ambos trabalhavam, que era uma novidade. E um irmão, onde ela pegou a aptidão na culinária. Conseguiu cozinhar direitinho e cuidou muito bem do seu irmão. Ela só conseguiu encontrar Claire quando ela tinha 30 anos de idade, nessa segunda vida. E ela viu que Claire nessa vida era mais conservadora. O cabelo dela amarradinho, liso, não era cacheado como a gente costuma ver no Revolution. E no final conseguiram ficar juntas também. Só que foram tantos e tantos ciclos que a própria Claire percebeu que Rei estava ficando desgostosa de ter a presença dela mesma, de Claire. Porque Rei tava ficando experiente no beijo. Não era mais o primeiro beijo. E Claire percebia. Rei envelheceu tanto psicologicamente que pra ela Claire estava infantilizada. Então Rei ficou desgostosa da vida. Não de ter essa paixão por Claire, mas desgostosa de todo aquele processo solitário, porque só tava ela e Tain. E Tain é um IA. Uma IA, você vai conversar com IA? IA, não, né? Aí ela mesma diz assim: eu tinha repetido ciclos demais. Dado momento, eu tinha deixado de viver junto de Claire como Rei Oashi. É o sobrenome dela. Ou Rei Taylor. E me afastado. Só que agora ainda estava tudo bem, pois ainda amava Claire.
Mesmo se passasse a odiá-la, não seria a pior das hipóteses. Mas se passasse a não sentir nada a respeito dela, ela se perguntava. Isso era a coisa mais aterrorizante para mim. Aí chega Tain e fala que tal apagar parte da memória com Claire Rey. Propôs Tain, não suportando me ver assim, verei assim. Aí Rey pensou assim, não, acho que é melhor não, tudo isso aqui lá. Aí comecei a considerar acabar com os ciclos em si. Não era decisão fácil, afinal de contas. Era algo que afetaria toda a humanidade. Como o Cat tinha dito, não era algo comum. Dar um fim à vida de bilhões de pessoas, apesar, neste ponto, entendi que as preocupações de Claire tinham sido corretas. Mas eu ainda amava. O mundo em que ela deixaria de existir não teria sentido algum para mim. Se precisasse escolher entre o mundo e Claire, eu a escolheria. Resolvi acabar com os ciclos. Contudo, havia um problema. Não conseguiria, de forma alguma, dar um fim à existência de Claire com minhas próprias mãos. Queria acabar com o mundo, mas não queria acabar com ela. Isso era uma imensa contradição. Foi quando tive uma ideia. Olha a ideia. Se não posso dar um fim por conta própria, vou pedir para outros. Resolvi criar uma existência chamada Rei dos Demônios, na civilização antiga, e ser a soberana dos demônios. Monstros e demônios tinham sido desenhados como parte do cenário que se dariam à civilização mágica. Ao mesmo tempo, eram dispositivos que produziam combustível fóssil que sustentaria a civilização científica. Resolvi me utilizar deles. Dei aos demônios a autoridade de anular a quantização das almas e decidi que quando houvesse a nova civilização mágica, Claire nasceria e ela fosse morta pelos demônios. Daria um fim à história da humanidade. O estranho foi que houve uma rei que não era eu na civilização mágica em que reencarnei como rei dos demônios. Para completar, ela agia como eu. Para ter certeza de que os demônios conseguiriam matar Claire, eu interferi o máximo possível na história e apenas observei. A Rey tinha uma conexão inocente com Claire, algo que eu não conseguia mais fazer, de tão maçante que a bicha tava. Em algum momento, eu havia passado a ter vontade de matá-la. E aí? Dá pra tu? Mas de qualquer forma, o que eu devia fazer não mudava. Faria com que Claire fosse morta e daria um fim a essa história da humanidade. Só isso. Eu sabia que essa escolha era egoísta, afinal de contas, daria um fim à história das pessoas. Devia ser um pecado maior do que quaisquer crimes que teriam no passado, mas eu, apesar disso, não conseguiria mais parar. O sentimento em relação a Claire diminuía, mesmo agora, e eu precisava dar um fim a tudo antes dele desaparecer por completo. Eu era o rei dos demônios e era o verdadeiro inimigo da humanidade. E aí, minha gente? Dá pra tu? Essa não é a Arei que a gente conhece, né? Não é. Até a Arei essa é a verdadeira Arei. Então, basicamente, a nossa Arei que a gente conhece, que a gente vai chamar de segunda Arei, ela é basicamente uma cópia criada por Tain, a IA. E a original Rei é uma... se transformou no Rei Demônio para o quê? Acabar com a humanidade. Porque ela não estava aguentando mais os ciclos constantes. É incredible. Aí vale ressaltar que todos esses momentos que tiveram, que as originais Claire e Rey tiveram, Tain mostrou por meio de flashbacks para os personagens principais. Claire, Rey, Maneria, os líderes de Appalachia, de Bauer, todos viram toda a vivência, os 5 sentidos, cheiro, paladar, toda a vivência que as meninas tiveram para ter a constituição do mundo que eles estão hoje em dia. Isso foi um choque. Rod foi o primeiro, tipo assim,
a gente pode ter certeza do que você está falando pra gente, porque você você botou a menina como vilã, basicamente, e você é a bonzinha. A Iá. Com a Iá, né? Aí a própria Tain fala: eu acabei de mostrar pra vocês acreditam ou não? Basicamente isso que ela falou. E é o que tem pra hoje, né? E vale também ressaltar que a Papisa e a Ellie, que é uma freira também, que são muito parecidas com a Rei, são cópias falhas de Tain, tá, gente? Só pra dar uma ressaltada. Aí, quando todos estavam conversando, de repente veio uma mensagem telepática para todos os humanos desse universo. Era o Rei Demônio, e ele disse que se não trouxerem Claire Françoise para ele vai dizimar país por país. E como um método de demonstração, ele congelou o vulcão Sussão. Aí, rapidamente, os líderes falaram: o que a gente vai fazer? Aí, Feline, vamos mandar uma mensagem para acalmar o povo. Aí, Tain ajudou a passar essa mensagem, que essa mensagem foi uma colaboração de Feline, de Dole e de Claire. Porque cada um tem... Porque Feline... Foi Feline, foi. Porque Feline usou versos do versículo da igreja espiritual, onde não se deve ouvir a voz dos demônios, sei que lá, que eles não vão tentar manipular você. Dole com suas habilidades também de leis, também sei que lá. E Claire com sua esperança. Que Claire é uma mulher esperançosa, que incentiva, não desiste. Ela vai pra luta. Bota a cara no sol, minha filha. Aí conseguiram acalmar o povo, porque na mensagem continha: se o rei demônio é tão forte, por que ele não foi atrás de Claire Françoise? Aí contou um pouquinho de... Aí Feline contou um pouquinho de... Foi um pouquinho oculta, porque ela falou assim: porque Claire consegue derrotar o rei demônio. Por isso que ele quer que vocês busquem ela pra ele. Ele é tão poderoso porque não vem pegar ela. Aí conseguiu acalmar um pouco os ânimos da população. Porque não adianta fugir, porque o bicho comunicou por todos os humanos, não adianta fugir. Aí nisso, a... deixa eu ver aqui. Lembrando que não foi... Desculpa, não foi Feline. Foi a Papisa. A Papisa da igreja espiritual. Quem foi que fez o discurso foi Feline, Dole, Françoise e Claire. Isso. E quem fez o discurso foi a Papisa, porque a Papisa tem grande influência, né? Como ela é da igreja espiritual, tem grande influência nos territórios humanos. Então foi a Papisa, não a Feline, tá? Porque eu tô com a Imperatriz Feline na cabeça, porque não sei. Aí as meninas estão prestes a partir para o combate final. E Tain pede para levar 3 pessoas junto com elas. Pede para levar as filhas, Alia e Mai, onde as próprias mães falam: não vou levar minhas filhas, sei que lá, tararã. Mas Tain bate o pé e fala assim: se você não levar, eu mato elas. Não tem negociação, não. Aí a menina já fica assim: ok. Aí a menina: não, mãe, calma. A gente vai, porque a gente vai ajudar vocês, que a gente não quer que vocês morram, porque a gente não tinha vida antes de vocês nos acolherem, antes de vocês nos salvarem. E elas conseguem conseguem ajudar, conseguem danou-se, mal sai, danou-se. Consegue colaborar com a mãe, as filhas vão, aí mandou levar também Lilian, a ex-cardeal, porque ela tem uma habilidade de parar o fluxo do tempo, então vai ser necessário para o combate final. E é o que tem pra hoje. Aí então, 9 pessoas, junto com o exército de Baal e Sosen e o exército de Nor, 9 pessoas, os combatentes, os principais, foram até o Rei Demônio. São eles: Claire, May e Alia, as filhas, Meneria, a rainha de Sosen, Lilian,
Rod, o ex-primeiro príncipe, Misha e Ur e a Rey. 9 pessoas vão em busca. E lembrando que eles têm uma carta na manga. Bora ver se essa presta, né? Tá vendo que carta na manga não tá prestando nesse... que se chama Magie de Focalization. Que é uma magia, resumidamente, de convergência. Rei explica pra gente que é como se fosse uma Genkidama. Será que vai prestar? E assim, os exércitos de Naibar guerreiam contra os monstros, a Horda, e adentram a capital. Aí então, Claire e Rey avistam Plato. Claire diz que o Rei Demônio está sem pessoal. Está sem pessoal, porque Plato tá como se fosse um porteiro. Só que Irei acha estranho porque ele não fica puto, Plato, e Plato é esquentado. Aí Irei percebe que ele tá muito mais fraco que o normal. Aí elas até perguntam: o que aconteceu? Sei que ela tá assim, acabado, lascado. Aí ele fala: quando você entrar e ver o rei, você vai perceber o que aconteceu. Bora ver, né? Aí vamos lá. A Papisa, Misha e Ur foram a principal força para derrotar Platô. Aí as outras aguardaram as forças para que vinham para a frente. Os outros 6? Os outros 6 foram para... Não foram 9? Foi. Os outros 6 foram aguardar para derrotar o Rei Demônio. E assim, as 3 conseguem derrotar, porque as 3 são da igreja espiritual. Ela, depois de algumas investidas e tal, elas fazem um ciclo, um triângulo circular ao redor de Platô e faz uma oração pro bichinho pra ele passar no Enem. Faz uma oraçãozinha pro bichinho ficar bem, saudável, ajudar o rei dele. Mentira. Ele foi se decompondo, a luz ia adentrando nele, só que ele é tão orgulhoso porque os Dux foram criados para acabar com a vida. O Rei Demônio, Rei, criou para acabar com a vida humana, de Claire. Esse é o objetivo. E não teria sentido eles como fosse ser purificados. Então o Plato prefere pegar seu núcleo e destruir. Tchau pro louro. Então o resto do pessoal segue, minha gente. Vai Claire, vai Rey, vai Alia, vai May e Lily. Rod ficou porque ele tava organizando a carta na manga. Aí o Rey, sempre observando Claire, of course, o Rei Demônio. E até Claire fala assim que Claire fala para o Rei Demônio do Rei que ela nunca mudou. Porque ela sempre quis carregar o peso, o fardo sozinha. E tipo assim, o Rei, tá certo, então tá bom. Aí, enquanto eles guerreavam tudo isso aqui lá, Rod e as duas filhas ficavam batalhando contra o último Duque Demônio. Qual é o nome dele? O último Duque Demônio, Rhates. Eita, meu Deus. Rod, no final da sua estratégia, ativa seus soldadinhos de fogo após muito guerrear, tá, gente? Ativa seus soldadinhos de fogo com Rhates, pensando que foi derrotado. Só que, a partir do momento que as meninas foram abraçar ele pra cantar vitória, deixaram desprotegida a carta na manga, as duas tabacudas, a Alia e May. Terminou eles regenerando e quebrando no meio a carta na manga. O Mag, que abreviaram para Mag, é o nome da arma, da carta na manga. Aí só sobrou uma espécie de cano
onde ele enfiou no Raids e conseguiu derrotar ele. E não conseguiu, não conseguiu se regenerar o sabichão. Jesus. Aí, enquanto isso, esse negócio tudo tá acontecendo, Salas Lilian, o pai de Lily, tá só observando distante, com um equipamento aí pra observar, e tá tentando hipnotizar, usar seu marabalismo lá com as filhas das meninas, porque ele quer se vingar. Que as meninas aprontaram muito com ele, o bonzinho da história. Aí, quem aparece é Dole, o pai de Claire Françoise, falando assim: você não vai mexer nas minhas filhas e minhas netas, não, meu filho. Aí, como o Dole também tem uma não hipnose, mas de sonho também, com uma habilidade parecida, semelhante, ele consegue fazer com que Salas fique preso no loop. Em um loop em que ele esteja na mansão dele, na mansão dele, e ele fica observando as pessoas que ele amou e deixou. Tipo, os pais deles que ele foi abandonado, os pais dele, a filha, alguns nobres aí sempre ficaram observando ele. Ele corre, mas volta pro mesmo ponto. Aí Dolly disse que ele ia ficar ali até morrer. A gente não sabe mais nada dele. Acho que ele deve ter morrido mesmo. Amém. Jesus. Só que nisso, Claire sempre. Aí voltando para a batalha principal, né? Que agora só tem o Rei Demônio. Aí tem lá a guerra, bataran, taran, tararam. Claire tenta toda vez argumentar com o Rei Demônio. Pare, rei, pare. E nada demais. Termina que o Rei Demônio fere Claire. Aí o Rei Demônio e Irei ficam abismadas. E quando pensa que Claire vai morrer, o Rei Demônio salva ela. Aí chora também. Só que você percebe que a menina não tá triste, porque se o Rei Demônio não tivesse salvado, a Papisa ia salvar. A Papisa tava atrás de Rei. Era outro plano para ver para ver se conseguia disfarçar que pra Rei original e a Rei nossa não saber do plano. Aí conseguiram. Claire não ia morrer, só ia ver se ainda tinha algum coração naquele. Porque o Rei Demônio ainda ama, né? A Claire. Aí do nada, no final da batalha, Tain vem, assume o comando e diz que pretende eliminar as sementes que tá dando tanto trabalho. No instante seguinte, breu, escuro. A Aeria acorda um mês depois, com Manera ao seu lado, em um quarto da igreja espiritual. Rei pergunta: onde está Claire? Onde está Claire? Manara diz que não conhecer Claire e pergunta: quem é essa? Retruca: a própria Rei não sabe quem é. Só veio na mente esse nome. Quer dizer que a Tain ocultou a existência de Claire, mas Rei ainda fica com essa pulguinha atrás da orelha. O que é que tá acontecendo? Quem é essa pessoa? E nessa historinha que Tain fez, Lilian tá namorando o Rei. A Lilian é a dama da revolução, que antes era a Claire Françoise. Aí vai passando um tempinho até descobrir. Nessa conversa, Lily e Ray conversam sobre a existência de uma tal Claire. Tarará. Aí encontram com uma das cópias do falhas da original Ray, que é aquela freira. Como é o nome dela? É Ellie. Encontram Ellie. E Ellie fala que de um tempo pra cá foi recobrando a consciência e perguntando coisas que as pessoas não lembravam. Eu tava achando diferente. O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Aí a doida da Tain tenta apagar novamente as memórias da bonita da Rei, só que não consegue, porque o pai de Claire, fez com a habilidade dele, fez como se fosse uma proteção e não conseguiria. Aí deu como se fosse uma hackeada. A partir do momento que Tain fez isso,
tentou hipnotizar novamente com a habilidade de Salas. A habilidade de Dolo combateu a de Tain. Aí deu uma hackeada nela assim. Ela, ai meu Deus, foi-se embora. Foi doida. Aí nisso se juntou Ellie, outra cópia da original Rey. A Rey que a gente conhece. Lily e a Papisa. Que também é uma cópia, tá? São 3 cópias. Mas deixa eu falar um negócio curioso. A Lily descobrindo também que não é a verdadeira amada de Rey. Aí é porque Rey fala assim pra ela. Eu prometi que nós 4, não é essa que eu falei agora, é ela, Claire, François e as filhas dela, tá? Que nós 4 iríamos voltar pra casa. Aí Lily fala assim, eu não participo desses 4 não, né? Eu não participo desses 4 membros da sua família, não. Ai, Eren, não. Você é uma amigona, minha filha. Aí ele tá certo, vou lhe ajudar mesmo assim, porque ele é tão apaixonado por ela, mas né, foda-se. É amizade, amizade, namorico, namorico. Aí as duas. As 3 vão na Papisa. A Papisa fala que Claire François está viva, só está presa no subsolo da catedral, onde se localiza o sistema cíclico. Claire está fundida. Fudida, não. Fundida ao sistema cíclico. Aí nisso tudinho, aí a Thaí tenta combater as meninas, tem toda uma história. Aí Rey tem que entrar dentro do sistema pra tentar tirar a Claire François daquele coma que ela tá basicamente. E tem uma cena tão linda. Aí Claire tá. A Rey percebe que Claire tá revendo suas memórias, desde quando a sua mãe faleceu, das brigas com sua mãe, de como conheceu Mineria quando tava bem triste, aí foi sua apaixonite porque não sabia que ela era menina, era menino, tava com roupinha de menino, etc. Aí ele ficou vendo isso tudinho, e na hora que foi confrontar a Claire em coma, dentro da mente dela, do sistema na realidade, onde tava tentando hackear Claire, a mãe de Claire aparece, Millie aparece. Claire pensa que ele quer atacar a mãe dela, só que não, as duas tentam se resolver, só que a Claire ainda tá meio capenga na cabeça. Aí, vou até ler um trecho, acho que uma folha que faz parte do contexto. A Rey fala, a Papisa tinha dito que esse mundo era o mundo do coração. E o rei dos demônios disse para atingir com sentimentos. O que seria a emoção que deveria entregar a Claire? Nesse momento, eu refleti e escolhi. Voltei os dedos para Claire e disparei a imagem que mentalizava uma luz ofuscante e atingiu, entre aspas, a frase. Uma plebeia pretende estudar comigo? Se coloque no seu lugar, fecha aspas. Quando a luz estourou, uma frase nostálgica reverberou na escuridão. Simultaneamente, a sala de aula sobre o crepúsculo foi sendo substituída por um cenário tão nostálgico, sim. Era quando Claire e eu tínhamos nos conhecido no começo da história. Esta sou eu, Claire fala. Sim, senhorita Claire. São as suas verdadeiras memórias. Desconheço. Eu conheço tal coisa, não minta. Não é mentira. Eu sempre estive ao seu lado desde esse momento. Eu elevei a voz para que meus sentimentos alcançassem para curar o coração de Claire, corroído por Tain. Disparei tiros de luz, um após o outro. Senhorita Claire, eu gosto muito de você. Fecha aspas. Aí ela, o quê? Resumindo, ela foi disparando várias frases icônicas que durante toda a série fizeram parte da sua trajetória, tudinho. E, ai meu Deus, é tão lindo. Tem aqui, entre aspas, você, Meg com cabelos curtos, a partir de hoje, apresente-se como May.
Mega, você bela com cabelos longos, será a Alia. Alia. Nomeando suas filhas. Todos os momentos icônicos. São umas 3 ou 4 folhas só da frase pra bicha se lembrar. Aí Claire recobrou a consciência. Não recobrou a consciência, mas saiu do sistema, ainda meio desmaiada, mas não em coma. Enquanto Tain tentava, acionando umas quimeras mecânicas aí de 6 metros, sei lá, tentando combater as meninas. Aí Claire recobra a consciência. Como ela agora é a administradora e o rei demônio foi como se fosse ele agora. Ele também estava presente nesse sistema, junto com Claire e a nossa rei, mas foi expurgado como um vírus. Ele foi deletado, a existência dele. Aí o rei demônio foi com Deus, foi de arrasto também. Aí Claire recobra a consciência e nisso conseguem derrotar Tain, mas só que não que Tain seja a vilã. Elas falam assim, Tain, eu quero que você seja amiga da humanidade. É Claire fala. Eu quero que você seja amiga da humanidade. Aí ela, amiga? Lembrando que Tain sempre teve uma expressão assim. Sorridente, mútua. Nunca teve uma expressão de... Aí isso foi diferente. Ele até fala sobre isso. Interessante. Aí irei pra quebrar mais ainda o clima, falar assim: eu não vou dar a senhorita Claire pra você não, viu? E aí, tá aí. Aí tá aí fala assim: que é uma IA avançada e que se apega às coisas. Quer dizer que até a IA é afim de Claire. Meu Deus do céu. Aí o sistema sílico não será mais feito por uma ADM e será dividido com todos. Claire vai dividir o sistema para não ser só de uma pessoa, ser distribuído em um grupo, que é ao contrário do que a primeira lei falou. Aí só pra finalizar o vídeo, vou falar aqui o que aconteceu com alguns personagens. Aí elas retornaram a Bauer depois de quase 10 meses. Tain devolveu a memória de todos sobre Claire, que ela tinha apagado, né? Lily reacenderia oficialmente como a cardeal. A Joel, se mandou de casa. Os pais não aceitaram ela, embora após algum tempo tenham mandado carta, mas ela não tá muito afim não de conversa não, por enquanto. Feline se tornou imperatriz oficial e declarou independência. As terras natais daquela personagem Frida e acho que mais 2, se não me engano. E a igreja está trabalhando que aprove o casamento homoafetivo. Principalmente Yur e Misha, que agora também estão namorando. A maldição das garotas se dissipar, a maldição de sangue. E termina com a imagem bem linda delas na porta. E foi a finalização de Me Apaixonei pela Vilã. Gente, muito obrigado por acompanhar essa obra comigo. E curte, comenta, compartilha aí. É isso, é o que tem pra hoje. Tchau!